Será que uma promessa feita a Deus pode ir longe demais? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias, olha, mais trágicas e ao mesmo tempo mais poderosas de todo o livro de Juízes. É uma história sobre fé, sobre desespero e sobre o preço terrível de um voto. E essa é a pergunta central, né? É a pergunta que ecoa há séculos, vinda diretamente da história de Jefté. É uma daquelas narrativas que, sabe, nos obrigam a encarar os limites da nossa própria devoção e a pensar nas consequências, às vezes terríveis, de palavras que a gente solta no calor do momento, no meio da batalha. Então, para a gente entender essa tragédia toda, primeiro a gente precisa conhecer o homem no centro disso tudo, Jefté. Ele era um herói bem improvável, forjado numa época de muito desespero. Vamos situar a história. O livro de Juízes, ele pinta um quadro de um período muito, mas muito turbulento em Israel. Pensa assim, não tinha um governo central, não tinha um rei. A sobrevivência dependia de líderes militares, homens carismáticos que eram chamados de juízes. Eles surgiam em tempos de crise. E é nesse cenário, sabe, um ambiente de pura instabilidade e violência que a nossa história começa. E quem era Jefté? Bom, ele não era nenhum nobre, muito pelo contrário. Ele era um pária, filho de uma prostituta e foi expulso de casa pelos próprios irmãos. Mas, apesar de tudo isso, a reputação dele como um guerreiro, nossa, era formidável. Ninguém negava. Isso já mostra uma coisa pra gente, né? Que às vezes a liderança vem dos lugares mais inesperados, mesmo que seja para comandar um bando de outros marginalizados. E aí vem a grande ironia da história. Aqueles mesmos líderes, os mesmos que o expulsaram, agora voltam implorando pela ajuda dele. Dá para imaginar? A ameaça dos amonitas era tão grande, tão avassaladora, que eles tiveram que engolir o próprio orgulho e ir lá bater na porta do exilado para fazer um acordo. Isso só mostra o nível de desespero em que eles se encontravam. Claro que Jefté aceita, mas não sem impor uma condição. Ele queria liderança. E é nesse exato momento, sabe, movido por aquela necessidade de provar o próprio valor para o povo que o rejeitou, que ele acaba selando o seu destino. Porque ele não faz um pacto só com os anciãos, ele faz um pacto fatídico com o próprio Deus. E a forma como ele faz esse voto, as palavras exatas, são cruciais. Ele diz, aquele que sair da porta da minha casa. Percebe? A linguagem é perigosamente vaga, ambígua. Será que ele estava pensando num animal? Um cordeiro, talvez? Ou quem sabe um servo? Não importa a intenção. As palavras foram ditas, e naquela época, um voto feito ao Senhor era considerado absolutamente inquebrável. Então o Espírito do Senhor vem sobre Jefté, ele vai para a batalha, lidera os israelitas e, exatamente como ele esperava, consegue uma vitória esmagadora. Só que o que ele não imaginava é que o momento do seu maior trunfo militar estava prestes a se transformar no momento da sua maior e mais profunda tragédia pessoal. E o contraste aqui é devastador. Pensa comigo. De um lado, a glória da vitória, a salvação do seu povo, a realização da sua maior ambição. E do outro lado, o caminho de volta para casa, onde o preço que ele teria que pagar por essa vitória o aguardava. A tensão é quase palpável. E é aí que o horror se torna realidade. Quem sai pela porta não é um animal, não é um servo, é a sua filha, sua única filha, dançando com tamborins, feliz, celebrando a volta do pai vitorioso. A Bíblia diz que na hora que ele a vê, ele rasga as próprias roupas em desespero e grita que ela o tinha arruinado completamente. E agora, a história muda de foco. Sai da angústia de Jefté e vai para a reação surpreendente da filha dele. E, claro, para o cumprimento sombrio daquele voto terrível. O que é realmente impressionante, talvez até chocante, é a resposta dela. Ela não implora, ela não grita, não fica com raiva. O que a gente vê é uma aceitação calma, uma demonstração de piedade que é difícil até de compreender. Ela entende a seriedade do voto do pai e coloca isso acima da própria vida. Seria isso uma demonstração de fé absurda ou o reflexo de uma cultura onde uma promessa a Deus era, de fato, inquebrável? E o único pedido que ela faz não é para ser poupada. Não. Ela pede tempo. 2 meses. Mas não para lamentar a morte, e sim para lamentar o fim da sua linhagem. O fato de que ela nunca se casaria, nunca teria filhos. E depois desses 2 meses, ela volta.
E o texto bíblico diz, de uma forma bem fria e direta, que Jefté cumpriu o voto que havia feito. Mas a história não termina aí, nesse ato terrível. Ela deixa um legado cultural e, o que é mais importante, uma série de perguntas, perguntas éticas, teológicas, que continuam ecoando até os dias de hoje. Esse evento marcou a consciência do povo de Israel, tanto que a memória da filha de Jefté foi preservada. Como? Através de um ritual que acontecia todo ano, um tempo de luto e comemoração. Isso mostra como a tragédia de uma única pessoa pode se transformar na lição de uma nação inteira. No fim das contas, a história de Jefté não dá nenhuma resposta fácil pra gente. Pelo contrário, ela nos deixa com uma pergunta bem cômoda. O que a gente está vendo aqui? É um exemplo extremo de fé, onde um voto a Deus precisa ser cumprido custe o que custar? Ou será que é uma história de advertência? Um aviso sobre o perigo de palavras ditas sem pensar? Sobre a mistura perigosa entre ambição pessoal e religiosidade? A resposta para isso? Bom, talvez ela continue ecoando através do tempo.